Olá, eu sou a Priscila Benedetti e hoje vou falar para vocês a respeito de Game of Thrones e administração. Para falar sobre Game of Thrones e a relação que ele tem com a administração, eu não podia vir toda de administradora, então eu optei por um visual um pouquinho diferente do habitual para vocês. Mas vamos lá. A respeito de Game of Thrones e a administração. Assistindo Game of Thrones, eu reparei que alguns personagens são bem característicos de algumas pessoas que trabalham com a administração ou que têm alguma característica de alguns funcionários. Então eu peguei os personagens que mais me chamam a atenção e fiz essa analogia entre o personagem e a administração. Para a gente começar, eu vou falar sobre o Jon Snow. Jon Snow ele é o filho bastardo do Ed Stark, que é o rei de Winterfell. Ele foi mandado para trabalhar na muralha. A muralha é um local onde as pessoas, assim, os bastardos, os condenados, né, os rejeitados, aqueles homens, e é só para homens. Então assim, lá na muralha tem todo tipo de pessoa. Tem desde a pessoa que roubou uma galinha para comer até um assassino. E tem lá o Jon Snow. E eles são comandados ali, eles têm os comandantes, eles são treinados para defender a população do norte dos vagantes brancos. Eles são pessoas guerreiras, eles são pessoas que são treinadas para matar, para acabar com o perigo. Ele foi treinado para um determinado fim, para defender a muralha, para defender a população. E ele não se deixa corromper, tá no meio onde todo mundo quer levar vantagem, onde todo mundo passa por cima de todo mundo, mas ele se mantém ali, íntegro. Ele só faz a coisa certa. Ele faria o que é correto, a qualquer custo. Isso me chama muito a atenção, porque nos dias de hoje a gente vê muitas pessoas querendo uma passar por cima da outra, derrubar a outra. Então seria bom até se a gente conhecesse alguns Jon Snows, né, tivéssemos mais Jon Snows na vida da gente. Ele é uma pessoa que ele não se corrompe, ele é uma pessoa que ele defende o que ele quer e ele defende os seus ideais, mas sem passar por cima das outras pessoas. O segundo personagem que eu escolhi para falar é uma personagem mulher, um tanto quanto controversa, mas assim, ela é muito forte, é a Cersei Lannister. Ela era casada com o rei do Trono de Ferro. Ela é aquela rainha assim que ela faz o que ela puder fazer para ter aquilo que ela quer. Ela não mede esforços. Ela passa por cima das pessoas como um trator. O objetivo dela no seriado é o poder. Ela não se importa se ela vai ter que matar, se ela vai ter que roubar, quem ela vai ter que extorquir, quem ela vai ter que comprar para ter o poder, a qualquer custo. Poder é poder. E nós, acredito eu, que alguém conheça alguém que também não matar, roubar, mas tem pessoas que elas fazem de tudo pelo poder. Elas só estão felizes quando se encontram no poder, assim como a Cersei Lannister. A terceira personagem que eu escolhi para falar para vocês também é uma personagem feminina, que é a Brienne de Tarth. A Brienne, ela é uma guerreira, ela foi treinada para ser uma guerreira. Não existem mulheres guerreiras na série, ela é a única. Assim como Jon Snow, ela é uma pessoa íntegra, ela ama aquilo que ela faz e ela não se importa que ela é a única, ela não se importa com as humilhações que às vezes ela passa pelo fato dela ser guerreira, né? Ela quer defender as pessoas. Quando dão uma ordem para ela, ela segue aquilo até o final e ela luta muito para ela ser reconhecida pelo seu trabalho. Ela tem um momento na série que ela fala assim: eu quero que as pessoas me olhem pelo que eu sou capaz e não pela minha aparência. Tanto é que você olha assim para ela, você tem até medo, porque é uma mulher gigante, loira, mas que luta como ninguém. Então eu sou sua, milady. Eu a protegerei e darei minha vida pela sua, caso precisar.
Juro pelos deuses antigos e pelos novos. Ela quer mostrar que ela é capaz de fazer as coisas, que não é a aparência, né? No caso dela, não é porque ela é uma mulher que ela não é capaz, né? Então, se a gente for analisar isso, trazendo isso para a nossa vida real, nós temos que pensar que nós temos que fazer com que as pessoas enxerguem o nosso potencial, o que nós somos capazes de fazer, pelas nossas competências, pelas nossas realizações, e não por nossa aparência ou porque a gente é amigo de alguém, né? Nós temos que ser reconhecidos pela nossa competência, pelo que nós sabemos fazer, assim como a Brienne. Outra personagem feminina, essa é bem marcante. Ela está lutando para ter o trono de ferro de volta, que é dela por direito, que foi usurpado, que quem conhece a série já sabe de quem que eu estou falando. A mãe dos dragões, Daenerys Targaryen. Acho que é assim que se pronuncia, eles têm uns nomes meio complicadinhos. A mãe dos dragões, vamos falar assim para mim não errar a pronúncia de novo. Ela passou por muita coisa. Ela foi vendida para um bárbaro, mas ela não se abateve não, ela se manteve ali, digna. Aí aconteceu lá umas coisas lá e ela acaba que fala, não, eu quero um trono de ferro de volta, ele é meu por direito e eu vou atrás. E ela está reunindo um exército, né? Ela está ali libertando escravos, ela está acabando com os povos tiranos. Quanto mais escravos ela liberta, mais aumenta o número do seu exército. Porque eles ficam tão gratos a ela que eles começam a seguir ela e não questionam. Você é escrava. Me traga vinho. Nós não temos escravos aqui. Só que ela é muito jovem e ela acaba que ela não entende muito bem que ela tem que respeitar a cultura, né? Para você ser um líder, você tem que conquistar o respeito, assim como ela fez. Ela acaba, em alguns determinados momentos, impondo a sua vontade. E nessa que ela começa a impor a sua vontade e não respeitar o que é da cultura do outro, começa a gerar alguns conflitos. Então isso nos serve de alerta. Quando nós somos líderes ou quando estamos em um grupo, nós não podemos impor a nossa vontade, nós não podemos impor a nossa cultura, o nosso querer. Nós temos que ouvir, aprender e ver ali o que dá para ser aproveitado, aonde todos possam se beneficiar, porque é só assim que um grupo, uma equipe, um exército vai para frente, quando todos têm o mesmo ideal, quando todos têm o mesmo objetivo. A partir do momento que começa a gerar um conflitinho aqui, um conflitinho ali, isso é ruim, porque quebra o laço, quebra um elo. E nessa que quebrou o elo, você perde o controle. Você perde o controle da equipe, você perde o controle dos seus subordinados, você perde o controle da sua vida também, porque dentro da nossa casa nós também temos que aprender a administrar as diferenças. Não podemos impor às pessoas aquilo que nós gostamos e aquilo que nós somos. Nós vivemos em sociedade, então nós precisamos aprender a conviver em sociedade. E ela, a mãe dos dragões, ela está começando a pecar em relação a isso. Ela se viu num poder tão alto, ali venerada, seguida, e ela começou, não, mas eu não quero assim, isso eu não aceito. Mas se você está vivendo em comunidade, se você está vivendo em sociedade, você precisa aprender a respeitar a opinião do outro e o gosto do outro também. Eu vou finalizar com um personagem que eu vou confessar para vocês, eu sou apaixonada por esse personagem. Foi assistindo, examinando e analisando ele que me deu a vontade de fazer esse vídeo, que é o Tyrion Lannister. O Tyrion, ele é um personagem, para quem não conhece a série, ele é um anão, que no seu nascimento a mãe dele morreu. Ele é culpado pelo pai e pelos irmãos, pela morte da mãe, que ela faleceu no parto dele. E ele é renegado pela família, ele é renegado por todo o clã Lannister, né? Só que ele é uma pessoa muito inteligente. Ele é desprovido de tamanho, de altura, mas em compensação ele tem um cérebro, ele tem uma astúcia. Ele consegue analisar, ele consegue ver o ponto fraco do seu oponente, ele consegue perceber aonde ele pode dominar o seu oponente, mas não pela força bruta, e sim pela inteligência. Isso é uma coisa que me chama muita atenção no Tyrion, porque ele é um estrategista.
Você é sempre tão esperto com seus esquemas e tramas. Esquemas e tramas são a mesma coisa. Eu vejo o Tyrion, eu fico imaginando, gente, se ele tivesse atrás de uma grande indústria, de uma grande corporação, ele levaria isso para diante e acabaria com toda a concorrência. Porque ele é muito inteligente, ele sabe se articular, ele sabe a hora de abaixar a cabeça. Porque hoje em dia é tão difícil alguém saber a hora de abaixar a cabeça. Ele sabe a hora que ele tem que recuar, ele sabe quando ele pode avançar. Ele é o estrategista. E seria bom se a gente também aprendesse, assistindo um pouquinho de Game of Thrones, a gente aprendesse um pouquinho com ele a ser estrategista. A gente precisa aprender a hora que a gente pode avançar, a hora que a gente pode recuar, quais pessoas a gente pode contar, aprender a ver a pessoa que realmente está do nosso lado. Ele tem essa visão. E claro, ele é enganado ali, mas no fundo ele sabe em quem ele pode confiar. Isso é muito importante, a gente saber em quem a gente pode confiar para estar ali com a gente, para nos defender, para nos dar ânimo, para nos apoiar. Ele não tem tamanho, ele não tem uma arma, ele não tem nada. Enquanto todo mundo lá no reino, uma briga com dragão, a outra briga com espada, o outro briga explodindo tudo ou envenenando, ele não. Ele usa o cérebro dele, ele é pequenininho, ele foi pegar um machado para bater num personagem lá, ele caiu. Mas ele conquista muita coisa, ele é uma pessoa muito perspicaz. O vídeo de hoje foi mais para fazer uma analogia rápida, breve, dos personagens de Game of Thrones que mais me chamam a atenção. Não quer dizer que os outros personagens também não tenham ali sua contribuição para o nosso meio administrativo, mas esses foram os perfis que mais me chamaram a atenção, né? E o que eu mais gosto também, né, é o Tyrion. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o que eu quis fazer aqui hoje, a brincadeira que eu quis fazer em relação ao Game of Thrones. Se gostou, deixa um gostei, se inscrevam no canal. Tem a matéria mais completinha, com perfil mais detalhado lá no meu blog, ataladministração.blogspot.com.br. Espero que tenham gostado e até mais.